Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. O sol dardejava em Jerusalém. Naquela tarde quente, um peregrino de aspecto cansado, se valendo da sombra acolhedora projetada pelo templo, que as mãos nobres e trabalhadoras do rei Salomão havia erguido no passado, que o tempo e as guerras haviam destruído e Herodes, o Grande, havia reerguido com mais beleza e opulência, ele procurava afastar-se um pouco da canícula da tarde. Sentado ao chão, com as costas apoiadas nas paredes grossas do venerando templo máximo do judaísmo, talvez ele nem tenha notado que naquela tarde, início da tarde quente, uma mulher dotada de peregrina beleza física, portando um cesto nas mãos, por ali passou também. Ela tinha os olhos escuros como a ave de graúna, os cabelos desnastrados caíam-lhe pelas costas, negros como o betume, o corpo de gazela deixava entrever nos meneios da túnica a plástica impecável daquela mocidade marchando para a madureza. O cesto na mão devia denunciar de que ela talvez buscasse o mercado, onde frutas desidratadas, peixe defumado, o bom vinho, vendidos para abastecer as comunidades próximas e a cidade dos profetas. Ele nem levantou o rosto para vê-la passar, mas a sua melancolia, que tinha algo de angelical, chamou-lhe a atenção. E logo depois de caminhar alguns passos depois dele, ela estugou os passos e, voltando-se, o fitou, quebrando o silêncio que pesava entre os dois. Nazareno, eu sei que tu és Nazareno. A túnica que te desce, as sandálias amarradas à panturrilha, os teus cabelos partidos ao meio, tu és de Nazaré. Eu sou aqui de Jerusalém. Eu tenho um palacete logo ali. Tenho escravas e estou indo ao mercado à cata de frutas. Te vejo, forasteiro, com o rosto tão molhado de suor, com as poeiras dessas estradas ermas. Se eu te convidasse, tu virias à minha casa fazer algumas abluções, lavando-te o rosto e depois, seguindo a tua estrada, tu virias. Ele nem levantou o rosto e não deu qualquer resposta àquela desconhecida. Oh, Nazareno, eu sei que tu estás cansado, deves ter viajado muito, o sol está inclemente. Eu prepararei para ti uma tina d'água para beberes, trarei algumas frutas, os damascos, as nectarinas e as uvas mais doces de todo o vale da Judeia. Prepararei uma banheira com água perfumada, e tu te banharás, repousando à tarde, e antes do cair da noite tu seguirás teu caminho. Tu vens? Ele levantou o rosto e a fitou e não deu resposta.
Foi o momento que aqueles olhos enigmáticos penetraram, devassando a alma daquela mulher inquieta. E ela, estremecida por aquele olhar que parecia ter a força da lâmina nua, e crepitava como o fogo da labareda. Ó Nazareno, eu vendo ilusões à noite. Eu sou a mariposa que faz os homens repousar das suas fadigas. Eu me desvelo. Vem à minha casa, que esta noite eu tenho algumas escravas núbias que tomarão conta de ti, te banharão, e depois tu dormirás comigo hoje. Ainda hoje pela manhã eu recusei um legionário romano e um doutor do templo. Hoje serei só tua. Inteiramente tua, tu embriagarás no néctar do amor, e amanhã tu viajarás com as borboletas pela manhã. Tu vens, porque eu assim te convido. Os teus olhos são tão enigmáticos e procedo assim por muito te amar. Hoje não. Hoje eu não posso aceitar o teu convite. Oportunamente eu te visitarei. Ó Nazareno, eu sou mulher que não tem amanhã. Tudo meu é hoje. E eu não sou mulher que recebe o não de um homem. Se não vens hoje, não venhas nunca mais. E espicaçada e ferida nos brios, demandou o mercado de Jerusalém, espumando de ódio. O estranho peregrino ainda foi visto, adentrando-se o átrio do templo e contemplando as magníficas colunas que mãos hábeis de artesãos e artistas ali haviam erguido para gaudio da nação israelita. O tempo parece esfumar a história que a pena mediúnica de Chico capturaria de Humberto de Campos. Dois longos anos se passaram sobre este episódio. Jesus está de volta a Jerusalém e atendendo a massa de esfaimados, aflitos, os filhos do Calvário, os quais sempre o cercaram atrás de dádivas. Eis que ele distribui uma bênção com um, uma palavra com outro, até que dele se aproxima uma veneranda mulher, idosa, de cabelos nevados como a prata, de olhar tranquilo, e se dirigindo ao mestre, sussurra-lhe aos ouvidos um recado qualquer. Retirando os lábios da proximidade dos tímpanos do mestre, o fita disse: tu virás? Sim, aponta-me o caminho. Ali, Senhor, naquelas grutas, onde se homizia a dor, o sofrimento, a morte, há um gemido de alguém que está partido e te pede auxílio. Ele distribui as tarefas com o colegiado apostólico, se dirige para as grutas atravessando um areal, desce uma escarpa de pedra vulcânica, atravessa um platô de rocha nua, e antes de adentrar-se à gruta indicada, uma lapinha, ele faz uma parada para desacostumar-se da claridade intensa do dia e penetrar a escuridão plena da caverna. Adaptado, ele adentra-se, abaixa-se, porque o teto não permite um homem de 1,75 m, 76, 80, como ele tinha, de estatura, e ele vai tateando na escuridão quase que completa até encontrar um fosso de rocha, parecendo um buraco, em que cabia um corpo, e suas mãos longas e másculas
encontram 2 pés. Depois ele vai subindo pelas pernas e dá-se conta de que ali é uma pessoa deitada, ainda viva, que respira de maneira estertorosa e está coberta por trapos imundos e nauseabundos. Ele vai caminhando com as mãos, que ele vai guiando, até encontrar um rosto macilento e febril. Quem está ali estertora na febre alta, tem o rosto coberto por um suor pegajoso, uma miúsca típico dos cadáveres. E quando seus dedos adentram-se por aquela cabeleira basta, alguns tufos de cabelo se desprendem. A pessoa está se liquefazendo, se desfazendo em vida. É quando ele ouve um sussurro nas vascas da morte. Quem está aí? Quem vem visitar a morte que ainda respira? Ele responde suave: há 2 anos me convidaste para visitar o teu lar. Na ocasião eu não pude, venho hoje. Oh Nazareno, vieste tarde. Eu sou toda podridão. Foge enquanto é tempo. Eu tenho lepra. Não tenho mais o palacete. As escravas e os clientes roubaram-me as burras carregadas de ouro. Agora eu sou toda lepra. Foge. Eu não tenho mais o corpo para te dar. Se não tens mais o corpo para me dar, dá-me tua alma, e assim procedo, por muito te amar. Respondeu Jesus. Debruçou-se sobre aquele corpo magro, que a hanseníase devorava impiedosa, inclemente, e tirando-a do fosso em que ela estava deitada, acolheu-a no seu tórax farto. A mulher chorou e ali suavemente expirou. E como um pássaro, alou-se das grilhetas da matéria para os céus de estonteante claridade. Na pena incomparável do apóstolo da mediunidade de Uberaba, Pedro Leopoldo, em que o notável Humberto de Campos Veras, o filho de Miritiba, hoje Humberto de Campos no Maranhão, que teria vivido também em Parnaíba, viveu, onde deixou o cajueiro, escrevendo mais tarde uma crônica, Adeus, meu cajueiro, em que hoje, dentro dos 85 mil metros quadrados da Mansão do Caminho, existem mais de 150 pés de cajueiro, plantado com as castanhas daquele pé que ele plantou em Parnaíba, e cuja mãe de Humberto de Campos ofereceu as sementes a Divaldo Franco, que as semeou com tio Nilson, de saudosa memória, pelas matas atlânticas que hoje permeiam a Mansão do Caminho, Caminho da Redenção. Essa história à margem dos evangelhos. E pensando nela, dá para notar como era a pedagogia de Jesus para atender as criaturas. Evangelizando almas, despreocupado dos corpos que iam morrer. Não obstante, vez por outra no seu messianato, ele tirou pausa para contemplar a miséria, a doença, o desgaste da máquina física, e tanto quanto, movido pela sua compaixão infinita pelas paixões humanas, atendeu aquele que na cegueira perdeu a policromia das cores, reabilitou tímpanos que deixaram de escutar a melodia dos pássaros cantando nos galhos das tamareiras,
fez devolver mãos e pés atados pela obsessão ou pelos desastres naturais da caminhada terrestre. Reabilitou epiléticos, lunáticos, hemofílicos, hemorroíças, tuberculosos, rancenianos, devolvendo-lhes precariamente o dom da saúde, mas a ninguém blindou, nem isentou de morrer mais tarde. Apenas queria dizer com esta lição que o corpo é ferramenta transitória, que deve ser muito bem aproveitada pelo inquilino temporário, porque chegará sempre prazo, sadio ou doente, em que o meirinho da morte aparece com uma carta de despejo, solicitando que o proprietário abandone a casa em ruínas, a fim de que o cemitério convoque o chassi desgastado para a decomposição na química inorgânica do cemitério, projetando o ser com suas construções espirituais a universidade da vida, onde, na consciência, avaliará se a caminhada foi luminosa ou em sombras, se prevaleceu o ego ou prevaleceu o self, administrando o ego e o conduzindo para as aquisições da evolução. A sua pedagogia ultrapassava todos os conceitos romanos, da velha Grécia, da Babilônia, do Egito. Ele se valia da cátedra ou dos espaços públicos. Ele ministrava lições no mar, numa barca, debaixo de um sicômoro, em algumas residências, mas optava sempre pelo ar livre, sem nunca segurar uma barra de giz ou um pincel atômico para deslizar suave sob a lousa dos nossos dias. Sua lição era viva e ao final sempre advertia o aluno: vai e não tornes a te equivocar, para que não te suceda algo pior. Como a dizer, vai, utiliza-te desta lição e avança, porque senão perderás o tempo e voltarás para começar a lição, porque toda dor não aprendida é dor que vai voltar a doer. A lição não albergada é lição que vai ter que voltar a ser recapitulada, tanto quanto o mau aluno, negligente, desobediente, subversivo, negligencia a escola e é jubilado por esta escola, repetindo diversos anos até dela ser retirado para ir para uma escola correcional, onde os desvios morais, a fraqueza, a agressividade possam ser corrigidas com outras ferramentas, algumas delas mais ácidas. A lição dele era de misericórdia o tempo todo. Seu foco, a alma. De que adianta socorrer o corpo hoje, que adoece amanhã? Alimentou a multidão de 5.000 pessoas quando a viu, que ela tinha o seguido ao monte sem uma garantia, sem mantimento, sem o farnel, e buscando peixes e pães, multiplica para todos. Humberto de Campos narrará, ou em Boa Nova ou em Lázaro Redivivo, de que quando os apóstolos levaram-lhe a notícia de que o povo tinha fome e estava inquieto, Jesus recriminou a massa, dizendo aos apóstolos: me seguiram sem a garantia do farnel, como a dizer, eu não tenho pão material para eles, mas procurou qualquer coisa, como diz Emmanuel em Fonte Viva, que tendes? 2 pães, 3 peixes. Acalmou a massa, educou a massa naquele instante, e multiplicando pães e peixes, sobraram 12 cestos. Deu mais
do que a classe precisava. Humberto de Campos dirá de que depois de comerem pães e peixes à saciedade, velhos e jovens se dirigiram a ele que estava sobre o monte, bateram na barriga e disseram: agora pode falar de evangelho. O que equivale a dizer que saco vazio não fica em pé, saco cheio não se dobra. Invariavelmente a criatura tem ouvidos moucos quando as necessidades corpóreas não estão devidamente atendidas. Uma lição qualquer, por mais rica que seja, ministrada a famintos, a sedentos, a doentes, de certa maneira se perde, porque o indivíduo está focado nas suas agonias, nas suas crises, nas suas dores, e quer remédio imediato para elas. Atendido, nem sempre ficam para a lição teórica. Muitos, depois de terem o atendimento imediato, emergencial de seus conflitos, abandonam o recinto do aprendizado ou a vida e voltam ao mundo para adquirirem outra doença. Visitando uma cidade do Nordeste, há cerca de 10 anos, 12, ministrávamos um seminário sobre saúde integral. E ao meio-dia em ponto, quando estávamos deixando o auditório com 250 pessoas a assistir, eis que um homem segura em nosso braço, com tanta violência que eu achei que ele ia arrancar. Parei e fiquei olhando para a mão dele e para ele, como a perguntar sem palavras: vai levar? Porque só tem 2, se tirar esse fica só o direito. Ele viu meu olhar: o senhor me dá 1 minuto? Eu digo: até 2. Nos olhamos frente a frente. Eu tenho câncer nos pulmões. Foi diagnosticado agora há 90 dias, é agressivo, tem metástase e é maligno. Eu olhei para ele e perguntei: e o senhor está fazendo químio e radioterapia? Sim. Eu vou na capital aqui do estado, são 40 minutos de voo, uma vez por semana. Quando posso, a cada 15 dias, faço e volto. Mas eu gostaria de saber se o Espiritismo tem uma palavra de cura para meu problema. Olhei para os dentes dele, escuros, e o hálito, enquanto me falava, não deixou dúvida. Era um amigo de Souza Cruz. Talvez garoto propaganda da Souza Cruz. Então caiu a ficha e eu perguntei: e se o Espiritismo tiver, o senhor estaria disposto a abandonar a nicotina, o alcatrão, as 4.723 substâncias cancerígenas que o cigarro possui? Não. Eu quero ficar bom para continuar fumando. O senhor tem algo a me dizer? Eu digo: tenho. Boa tarde. Marchei e fui embora. Aquele homem já tinha lavrado uma sentença contra ele mesmo. Qualquer outra lição, ou discussão, ou ilação, ou verborragia, era material inócuo. Ele não tinha aprendido nem mesmo com o CA instalado nas cavidades pulmonares, que uma altura dessa, creio, se não estiver vivo, já foi arrebatado. Pelo tempo, já deve estar no mundo espiritual, fazendo uma reflexão deste hábito tão danoso, mas ainda admitido e utilizado por quase 2,5 bilhões de criaturas humanas na Terra, que fumam mais do que os outros 4 bilhões de pessoas que se isentam. São bilhões e bilhões de cigarros anuais. E a pessoa, apesar de advertida pelo ministério, pelas campanhas, pelo próprio pacote que traz gravuras de criaturas destruídas, diante da lição, não consegue interiorizá-las.
O que equivale a dizer que não basta saber. Saber abastece o conhecimento. É preciso sentir, que abastece o sentimento. Quando se sente, se percebe a gravidade e o corpo ganha uma outra dimensão. Ferramenta do espírito na terra. O cavalinho, o burrinho, a besta, dê-se o nome que seja carinhoso, para que o indivíduo possa atuar no campo material, absorvendo como uma esponja sedenta tudo que a matéria pode dar de lições, de conhecimento, de vivências e de convivências para o enriquecimento antropossócio-psicológico do ser que é imortal. É verdade que a morte não pode mais nos matar, mas isso é suficiente? Há cerca de quase 25 anos atrás, o Dr. André Luiz Peixinho, aqui presente, proferia uma conferência no Centro de Convenções da Bahia. Era a época de nossos congressos estaduais, esse ano na 18ª edição. E falando no mezanino do imenso auditório de 450 lugares, o chamado mezanino Iemanjá, porque todas as salas do Centro de Convenções têm nomes de entidades afrodescendentes, o salão principal é o Iemanjá e o mezanino de 450 lugares, lá estava eu. Eu mais jovem e ele menos idoso. E de repente, ele disse uma coisa curiosa. Quem aqui nessa assembleia tem o sentimento de imortalidade tão bem trabalhado, que se nesse instante um meteorito, rasgando os céus da terra, mirou Salvador, boca do rio, e vai cair exatamente nesse salão do Centro de Convenções. Mas como nós somos sabedores da imortalidade, ficaremos nas nossas cadeiras. O meteorito vai rasgar esse zinco todo, esbagaçar com todo mundo, e após alguns minutos eu continuo a palestra no mundo espiritual. Por favor, quem se sentir imortal, levante o braço. Eu olhei na plateia, ninguém levantou. E uma senhora pegou logo a pasta e saiu. Vai lá que o que ele estava dizendo fosse verdade, ela por precaução foi logo para outro auditório. Eu também procurei força nos meus braços e não consegui achar. Nenhum dos dois quis se levantar. Rematou o nosso orador que nos antecedeu. O sentido de imortalidade em nós é cultural, é cerebral, é de conhecimento. Sabemos que somos imortais, mas não desceu ao coração, não nos sentimos. Bateu o medo de perder o corpo físico, fugimos. Estamos apavorados. Jesus trabalhava com a criatura humana na sua parte essencial, com a alma. Ele via os corpos, atendeu tanto quanto possível, porque estava em um povo descrente, que precisava ser tocado por fatos materiais para sair da ignorância. Tem que ser assim. Mas ele via antes de tudo as almas e falou de imortalidade, utilizando-se a expressão reino de Deus. A terra está tão cheia de reinos, mas todos eles são transitórios. Onde estão os Césares? Onde está Napoleão Bonaparte? Júlio César, Nero, Calígula, o Botinha? Onde está Adriano? Onde está Gengis Khan? Todos nos fastos da história. Não há deles mais nem pó. Passaram nas suas tiranias, nas suas agressividades. A história dá apenas a eles a alcunha de tiranos, de déspotas, de assassinos, de psicopatas, de genocidas. Mas o homem que dividiu a história
No dizer de Ernest Renan, ao abrir a aula magna no Colégio de France, em fevereiro de 1862, Jesus é um homem incomparável. Não cabe na história. Todos esses que eu citei cabem, ele não. Ele dividiu a história antes e depois dele. E a sua ideia central é o bem-estar e a felicidade da alma. A terra deve ser encarada como uma escola difícil, desafiadora, excelente, mas de alunos muito difíceis. O problema não é a terra. Todas as vezes que do ano 2000 para cá, vivemos a sensação mundial de que a terra ia ser destruída. Ano 2000, saiu a notícia de que o planeta ia ser destruído porque era o jubileu do cristianismo, 2000 anos, e Jesus vinha à terra para separar bodes das ovelhas. Portanto, a terra ia ser separada. Outros admitiam que ia ser destruída. Eu aguardei, já tem 19 anos sem destruição. Depois tivemos o alinhamento dos planetas e o povo na Terra desalinhado. Os planetas se alinharam e a gente continua desalinhado até hoje. Depois a profecia maia em 2012, 21 de dezembro. Tudo ia se acabar. O problema é que o calendário maia se refere à vida deles. Os judeus têm outro calendário, os muçulmanos têm outro, e nós cristãos seguimos outro calendário. Qual deles vai ser aplicado? Como ninguém chegou a uma conclusão, já passou a profecia maia. E muitas outras vieram depois, e o planeta está aí. Mas quando me perguntavam, eu sempre respondia: mas segundo os cientistas, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Deus teve 4 bilhões e 500 milhões de anos de chance de destruir. Agora, 2000 anos depois que Ele mandou o Filho dele, que estamos começando a aprender a lição vagarosa e homeopaticamente. Agora que construímos escolas, universidades, educandários, que estamos aperfeiçoando o espírito, entendendo a magia de que somos imortais, ergastulados momentaneamente num corpo físico que recebemos na maternidade e devolvemos no cemitério. E agora que nós estamos viajando ao espaço, atravessamos Plutão, descemos em Marte, estamos explorando Júpiter, agora que estamos fazendo cirurgias, transplantes, agora que a medicina está sinalizando que viveremos entre 80 a 120 anos com qualidade, agora Ele resolve acabar com tudo. Mas o que é que deu em Painho? Painho está desgovernado. Ele aguarda 4 bilhões e meio de anos em que fazemos uma penosa evolução, desde dos trilobitas, dos coacervados, como diria Oparin, no seu extraordinário livro A Origem da Vida, até os dias de hoje, em que o corpo humano é constituído de 60 trilhões de células, 100 bilhões de neurônios, 150 quilômetros de artérias e vasos, 5 litros e meio de sangue, 5.000 pontos de glândulas sudoríparas em 1 centímetro cúbico de pele, 450 mil fios de cabelo, 206 ossos. Quem tiver dúvida pode começar a contar. Quando chegamos a essa complexidade, Ele vai pôr tudo a perder, destrói tudo. Meu interlocutor ficou calado. E para a argumentação final, para devastar o que estava à minha frente, eu exclamei que o problema da Terra já está definido, é a criatura humana. Tire a criatura humana da Terra e a Terra não tem problema. O problema é nosso. Como todo carro, novo ou velho, todos eles têm uma peça com defeito. Todos. Essa peça se situa entre o volante e a cadeira do motorista.
É a peça. Não tem carro com problema. A peça defeituosa é sempre aquela. Quando ela funciona bem, é uma máquina maravilhosa. Quando funciona mal, é uma máquina assassina nas ruas. Então, agora que estamos desenvolvendo a educação, lendo Pestalozzi, Jan Hus, Comênios, devorando obras e obras para nos educar, Painho vem e estraga a festa. O baile começou agora. Só tem 2000 anos que ele mandou o filho dele, ainda não entendemos a lição. Mas estamos nos esforçando para compreendê-la. Agora que estamos evangelizando a alma, note-se o esforço desse missionário que saiu da Argentina, do bairro das Flores, para administrar a igreja, o Papa Francisco. A luta insana deste homem abnegado, deste homem jesuíta, simples, que está lutando para devolver o frescor à sua igreja, atacada por inúmeros conflitos. Ainda ontem expulsou um cardeal norte-americano da igreja, acusado e provado ser pedófilo e ter acobertado casos de pedofilia. Vai limpar a igreja? Não sou tão ingênuo de imaginar que um homem com quase 80 anos de idade, já 80 anos, com um pulmão, ele teve tuberculose aos 25 anos de idade na Argentina e tirou um pulmão, com artrose no quadril e nos joelhos, vai fazer uma grande revolução dentro da igreja. Não, o pontificado dele já está terminando. Mas pelo menos ele quer sair de consciência de que admitiu os erros da sua instituição, que não é da sua instituição, é de quem compõe a sua instituição, porque instituições não erram, quem erram são pessoas. As religiões não têm problema, os religiosos são super complicados, Rivotril neles, tudo doido, adotam as culturas religiosas, as crenças, os valores, mas não se comportam como elas preveem. Jesus tinha uma pedagogia diferente. Notemos que ele não adotou nenhuma crença de seu tempo. Havia os essênios, ele visitou mais de uma vez, mas não se tornou adepto das grutas de Alcaram, onde os essênios se refugiavam para viver uma vida contemplativa. Havia o judaísmo, e ele reverenciou Moisés ao receber o decálogo no Sinai, mas disse a todos: aprendeste o que foi dito, eu, porém, vos digo coisas novas. Como quem diz, o caderno do passado esqueçam, tem uma nova gramática. E essa gramática tem que suplantar a justiça implacável de Moisés, que era do olho por olho, dente por dente. Agora a justiça tem que ser casada com a misericórdia. A justiça que apura o equívoco, mas oferece ao equivocado a chance de reabilitação. Onde foi que ele lecionou isso? Quando na praça trouxeram a mulher equivocada, que dizem ter se equivocado no adultério, desonrando e lameando a sociedade. Senhor, ela foi surpreendida em adultério, a lei de Moisés manda lapidá-la, mas tu que dizes, quem dentre vós estiver puro, limpo, isento, imaculado, lavado por dentro e por fora, pode atirar a primeira pedra. Não ficou um, saíram todos, todos estavam apodrecidos, tudo farinha do mesmo saco. Fica ele e a mulher está vencida, exposta, sempre foi assim. Ela sempre é colocada ao escárnio público em quase todas as culturas da terra. Mas ele, apiedado da miséria daquela mulher, sofrida, cansada de guerra, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Se ninguém te acusa, eu também não o faço. Ele não desceu à terra como juiz, ele desceu à terra como pedagogo, o pedagogo de Deus.
Vai e não tornes a te equivocar, para que não te suceda algo pior. Em linguajar de hoje, minha filha, vai e conserte seu destino, porque da próxima vez eu posso não estar por perto, esse povo te mata na pedrada. Garantir salvação agora, não garanta a próxima. Ali ele fez o papel de defensor público, na praça, na frente de todo mundo, advogou a causa dela, mas admitiu que ela estava equivocada na sociedade que tinha os seus parâmetros. O educador é como um sapo na lagoa de cócoras com eles. Não desce a ignorância do aluno, não desce para rentear com ela, desce para levantar o aluno às claridades do conhecimento. No dia 21 de outubro do ano passado, eu me encontrava na minha 4ª jornada espírita pela Europa, e na cidade de Biel, Suíça, fomos levados pela nossa anfitriã, o distinto casal Glória e André, brasileiros, para Yverdon. Mas minha alma fremia de ver o carro vencer as estradas impecáveis da Suíça, muito parecidas com as nossas, para atingir a cidade de Yverdon. Entramos naquela cidadezinha simples, e o castelo de Verdun, onde o jovem menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio ali chegou aos 9 anos de idade e saiu aos 16. Ali ele ficou 7 anos, tomando aulas com o insigne mestre João Henrique Pestalozzi. Fiz questão de chegar às 8h20 para o seminário com Divaldo Pereira Franco, que durou de 10 da manhã às 5 da tarde, hora local. Mas percorri todo o castelo, bati várias fotos e imaginei-me voltando mais de 200 anos no tempo para ver o menino Rivaio com as roupas da época, aquele francês estudando na Suíça, percorrendo ali aquele pátio, correndo aqueles compartimentos, tomando aquelas aulas, muito bem conservado, tudo limpo, com um belo auditório para 250 cadeiras, excelente som, toda a infraestrutura, padrão suíço. E ali estivemos com Divaldo, Dr. Juan Danilo e mais de 240 pessoas de toda a Europa e a brasileirada que mora lá, assistindo um seminário até às 5 da tarde. Ali ele bebeu a cultura, a pedagogia, a educação, que iria ser a base, o fundamento de sua existência como educador. Depois em Paris, abriram mais de um colégio, ensinou, escreveu livros de gramática francesa e por esta gramática foi homenageado pela Universidade de Arras, para depois conhecer o magnetismo e estudar as notáveis contribuições de Armand de Marca e de Pseguirre. Também o pai do fluidismo universal, Anthony Franz Mesmer, para travar contato em 1855, na primeira terça-feira de maio, na casa de Madame Plemezon, dia 8, às 20 horas, travar contato com o fenômeno das mesas girantes e ver que ali se desvelava uma doutrina de caráter eminentemente pedagógico. O Espiritismo é uma doutrina eminentemente educativa. Não é preventiva, é educativa. Não curativa, corrijo. Ela não é curativa, é preventiva. E utiliza-se da educação para que a gente não reincida no equívoco. Conquanto caiamos muitas vezes, é natural, vai aprendendo até firmar-se de pé. E, consequentemente, vamos avançando para a plenitude. Jesus observava tudo isso, mas há 2000 anos atrás, como grande evangelizador de almas, ele tinha que dosar, ele tinha que se valer de metáforas, de parábolas, de uma linguagem figurada,
narrando histórias, segundo alguns pesquisadores e exegetas, 33 parábolas ele contou. Opinião também de Amélia Rodrigues, 33. E nas parábolas ele procurava figurar o que é que o indivíduo devia fazer. É um sistema dos mais avançados educativamente para os padrões da época. Porque depois o indivíduo saía pensando, meu comportamento deve ser como o personagem da parábola, esta ou aquela, que agiu corretamente. A justiça de Moisés é abrandada e a misericórdia entra em campo, para dizer que posso cair, mas forças me reabilitam. Caio de novo e novas forças me colocam de pé, até que um dia eu me aprume e siga firme pela estrada da evolução. A Ele tributamos ser o maior evangelizador da terra em todos os tempos. Ninguém antes dele, ninguém depois dele. O Espiritismo há 160 anos defende igualmente a educação como a grande ferramenta para evangelizar as almas, para educar os indivíduos, os seres, para aperfeiçoar, porque a escola do mundo está aí para nos capacitar, para nos adequar aos enfrentamentos dos desafios existenciais, o Enem, o vestibular, o concurso público. Mas de que adianta eu ultrapassar todas essas etapas e minha alma continuar tosca, rude, árida? Vejo muita gente me dizendo no movimento, em que já estou há 38 anos, quando eu me aposentar, Marcelo, eu vou ler mais do que Kardec, do que Chico e Divaldo juntos. Vou ler muito, digo, leia agora. Não, quando eu me aposentar, vou ficar dentro de casa só lendo. Se aposenta. Um ano depois pega Alzheimer. Não lê mais nada. Fica cego. Não lê mais nada. Tem dificuldade de entender libras. Vem as doenças, vem filhos, vem netos, vem bisnetos, vem trineto, vem tataraneto, até que morre e volta como quintineto. E continua sem saber de nada. Meu melhor momento não foi ontem, que já passou. Meu melhor momento não vai ser amanhã, que virá doce expectativa. Meu melhor momento é agora. Este é um momento feliz, em que eu tenho a oportunidade de educar-me para a imortalidade, para a vida eterna, compreendendo a terra como uma coisa realmente passageira. Aliás, tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Tudo mais voa. É preciso estar atento às oportunidades. Semana passada, numa experiência pessoal, que trago aqui apenas para ilustrar, sem qualquer tinta autobiográfica, eu saí do meu trabalho profissional, que hoje é de uma labuta intensa, entro às 8 e saio às 15, onde não tenho tempo de ver nem telefone, mal ia ao sanitário. E quando eu dirigi o carro, fui direto para a Mansão do Caminho, onde tinha um grupo de estudo às 19 horas, mas o cansaço era tão grande no volante, tão grande, que chorei. É a maneira que meu corpo tem de refrigerar o cansaço, as lágrimas me desciam, sem que eu tivesse o mesmo equipamento do carro que limpa o para-brisa. E aí, disse, meu Deus, que cansaço, como é que eu vou chegar lá para dar uma aula no núcleo da família de 19 às 20 horas? Quando do lado do carro, a benfeitora que orienta meus passos, desde que me entendo por gente, diz, mas é o preço que pediste, meu filho. No dia que o bem estiver te fazendo mal, deixe de fazer o bem. Você é remunerado? Não. Você está indo constrangido? Não. Então vá de boa vontade. Porque aquele povo que vai te ouvir às 19 horas está mais aflito do que você. E tem mais problemas muito maiores. Hoje à noite tu repousarás e amanhã tu estarás inteiro. Mas muitos deles estão repousando no ócio, loucos por um trabalho de 7 horas corrida, igual ou pior do que o teu.
Aí eu respirei, as lágrimas secaram, e entendi que a pedagogia de Jesus é a pedagogia do sacrifício, é a pedagogia do esforço, da luta. Como podemos regenerar a terra? Fazendo o mesmo comportamento que a música de Vinícius de Moraes comentaria. Um velho calção de banho, um dia para vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, um velho calção de banho, uma cachaça de rolha e uma rede entre dois coqueiros na praia de Itapuã. Não. É o máximo da ode à preguiça. Ao nosso poetinha extraordinário que foi Vinícius de Moraes. Mas para nós o esforço é incessante. Porque quem serve a Jesus é sentinela. E sentinela na torre nunca pode dormir. A sentinela do farol nunca pode repousar, porque um descuido com a máquina de guiar os navios lança os navios contra os rochedos, onde se perdem mercadorias e, o que é pior, se perdem vidas. É preciso estar atento àquele chamado de Francesco Bernardoni, que o ouviu na Úmbria. Francesco, vai erguer a minha igreja, que está desmoronando. Ele levanta-se. Quem me fala? Francesco, vai erguer a minha igreja que se despedaça. Ele vai para a cidadezinha achando que era a igreja material, ela está intacta. E ouve por terceira vez: Francesco, vai erguer a minha igreja que desmorona. E Francisco de Assis sente o chamado no Poverello, e até os 44 anos de idade, de maneira infatigável, entrega seu corpo ao holocausto. É verdade que ele viveu quase 900 anos atrás. Não precisamos mais nos matar, literalmente, pelo ideal, mas um sacrifíciozinho ajuda, porque é lição para não deixar o burrinho desaquecer. Ele foi feito justamente para as dificuldades, para as intempéries, para os desafios. Exagerado, ele se desgasta antes da hora. Poupado em excesso, ele apodrece na preguiça e no ócio. É preciso encontrar um meio termo para ir levando nesta pedagogia, evangelizando a alma. Como evangelizar? Dizer à alma que ela vai viver sempre, que ela nunca vai perecer, nunca será destruída, nem pode. O corpo, vestimenta passageira, mas ainda tememos a morte, temos estupor. Parece aquela anedota do Rio de Janeiro, da moça na praia de Botafogo, esperando o último coletivo às 10h30 da noite para ir a Copacabana, até que o ladrão salta da moita com uma faca tipo peixeira, e ameaçando aquela moça com sua bolsa: entregue a bolsa ou tiro-lhe a vida. A moça olha para o ladrão e sorri. E o ladrão, sabendo que estava no domínio, no empoderamento pela faca, porque é um covarde, exclama: está rindo de quê, sabendo que vai morrer? Ela diz: que coisa curiosa, quando eu era viva, nunca fui assaltada neste ponto. Agora, até hoje não se sabe nem do ladrão, nem da moça, do paradeiro de ambos. Que moça espirituosa, que ladrão covarde. Assassinar quem já estava morta não ia valer a pena. Mas ela jocosamente demonstrou que a vida continua. E a imortalidade é nosso maior patrimônio. Por isso, a Jesus, o tributo que prestamos aqui, como maior educador de todos os tempos, o grande evangelizador de almas. A Allan Kardec, no seu Sesc Centenário de Desencarnação, 31 de março de 1869, às 11h45 da manhã, um aneurisma o fulminava, e ele deixava o corpo para entrar no panteão.
dos maiores heróis da história na área de educação. Por isso, evangelizar é urgência. Como disse Estevão, o guia espiritual de Júlio César Grande Ribeiro, Julinho, que tive a honra de conhecer e conviver em nossos congressos na Bahia. Evangelize, coopere com Jesus. A criança e o jovem reclamam direção no bem. É fundamental que nos entreguemos à evangelização de quem esteja confiado às nossas mãos, mas não nos esqueçamos de evangelizar-nos cotidianamente. Quem tem o Espiritismo na vida tem um tesouro, e por este tesouro prestará contas. Como diz Emmanuel, no livro da Esperança, página 225, Doutrina Espírita. Doutrina Espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Seja em nós a evocação deste homem, que atravessando a cruz, que tem a semelhança de uma espada ensarilhada, com a bainha para baixo, nos legou o mais alto padrão de cultura, de evangelização e de dignidade que se tem até hoje notícia na terra. Não por outro motivo, a poetisa suave, melancólica e triste de Macaíba, Alta de Souza, diria oportunamente: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajou, descansa em prece, ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha, qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Agradecer esta brilhante apresentação do nosso irmão Marcel Mariano, e ele pede licença, e já concedida, pela organização do evento, para que ele possa ler uma carta que recebeu, através de sua psicografia, de Cecília Rocha. Enquanto o nosso André Luiz Peixinho falava, o espírito venerando de Cecília Rocha, desse estado, educadora emérita e evangelizadora ímpar, ditou-nos a seguinte página: evangelizar com Jesus. Meus amigos, amigas e parceiros de ideal espírita, seja a paz nosso refúgio. Espraia-se por toda parte a sementeira da Boa Nova, conclamando as sentinelas de Jesus ao mistério da semeadura do amor. Nesse vasto campo que se nos apresenta à terra, ainda escassos são os ceifeiros para o sublime desiderato, faltando braços e vozes para pregoarem as sublimes lições do Evangelho aos corações sedentos de orientação e paz. Se aos adultos é um pouco mais fácil buscar diretrizes para o viver e o conviver numa sociedade tecnológica e ultraveloz, por causa dos engenhos de mídia, o mesmo não podemos afirmar em relação à criança e ao adolescente, matéria-prima dos dias do porvir, a reclamarem orientação e diretriz para não se perderem no cipoal dos tortuosos caminhos do mundo. Naturalmente, que a nossa afirmativa não tenta diminuir o acesso quase que irrestrito que a infância e juventude possuem hoje em relação às redes sociais. Mas se estes veículos de massa hoje
servem para a ligeira comunicação virtual entre os indivíduos. Muitos a usam sem a devida orientação de genitores e responsáveis, incidindo muitas vezes nos relacionamentos perturbadores e conflituosos, que na outra ponta da rede se articulam nos anseios mórbidos e nos conflitos da libido, abrindo campo para os crimes cibernéticos e os atentados ao pudor infanto-juvenil. Nos referimos aqui àquela orientação que somente os pais podem propiciar entre as quatro paredes do lar, apontando os horizontes da convivência saudável sob as balizas límpidas do Evangelho de Jesus. Evangelizar é, antes de tudo, um ato de amor, propiciando ou evangelizando bases sadias para a edificação de uma cidadania reta e nobre, construindo uma sociedade rica de valores morais. Eis porque é fundamental ter bases éticas calcadas nos marcos da Boa Nova, avançando nos desafios existenciais com sentido para entender os desafios existenciais e os superar quando postos à nossa frente. A casa espírita, como extensão do lar, é fortaleza espiritual, acolhendo os soldados que descem à matéria, revestidos pelo corpo precário, para os enfrentamentos indispensáveis diante do progresso individual e coletivo. Em sua estrada, o centro espírita não pode negligenciar ou relegar a segundo plano o trabalho da evangelização infantil e juvenil, devendo criar todas as condições necessárias para que evangelizadores e evangelizandos possam permutar diálogos enriquecedores e emotivos, clareando com as luzes do Cristo a rota por onde esses frágeis pés marcham hoje em direção ao futuro promissor que os aguarda. Salas bem equipadas, evangelizadores preparados e qualificados, estruturas materiais adequadas aos mais frágeis, incluindo aí os portadores das necessidades especiais e limitações várias, a buscarem na reencarnação os resgates dos equívocos de outras existências para a sublime libertação. Estudos compatíveis com as faixas etárias e níveis espirituais de entendimento. Exemplos aliados às lições teóricas, criando estofo para a usança nas lutas do cotidiano. Evangelizar é apontar ao aprendiz um caminho novo, iluminando a rota com amor e abnegação, para que não falte ao educando o pão do Espírito, numa sociedade que sonega o pão material, dilatando a legião dos esfaimados do corpo e da alma. Muita falta faz Jesus em nossos dias. A evangelização passa a ter, em nosso movimento, caráter de emergência, e ao completar 40 anos da campanha de evangelização infanto-juvenil, capitaneada pela nossa Federação Espírita Brasileira, campanha essa a se espraiar de norte a sul, em nosso país continental, saudamos aqui as nobres iniciativas e dedicação de todos aqueles que fazem de seus dias motivo para orientar e educar, com esteio em Jesus e Kardec, as novas gerações, apontando aos pequeninos a estrada luminosa do viver. Do viver, tecida nas teias da amorosidade e do respeito, do progresso e da fidelidade às leis de Deus,
evitando que os pés miúdos, que hoje marcham por nossa criança e jovem, se percam nos caminhos ermos do mundo, desviando-se por falta de orientação dos trilhos do bem e da luz, única rota que pode nos conduzir ao Cristo de Deus, nosso Senhor e Mestre por excelência. Com o afeto de servidora apagada e amiga, Cecília Rocha.